Bom dia, turma, tudo bem com vocês? A gente vai começar hoje a falar dos filos, certo? A gente vai começar falando dos invertebrados. Para dar início, o primeiro filo que a gente vai estudar são os poríferos e os quinidários, tá bom, turma? Os poríferos, suas características gerais, eles são animais aquáticos, certo? Podem viver na água doce, mas a maioria vive no mar. São sésseis, ou seja, eles vivem fixados sobre pedras ou sobre conchas de animais. São assimétricos, ablásticos, acelumados e não possuem tecidos verdadeiros, tá bom, turma? Como se dá a organização de uma esponja, certo? Temos o ósculo, que é a abertura por onde sai a água. Temos o átrio, que é a cavidade interna por onde circulam os nutrientes e gases respiratórios. Temos os poros, que possibilitam o fluxo de água para o interior do átrio. E temos o mesênquima, que é a camada gelatinosa que preenche o corpo do animal. Tá certo, turma? Assim como todo animal possui células, certo, turma? Então, as esponjas também. Quais os tipos de célula que compõem uma esponja? Temos os pinacócitos, que estão no revestimento da esponja. Temos os porócitos, que formam os poros. Temos as espículas, que dão sustentação à esponja. Temos os clanócitos, que ajuda na captura e na digestão dos alimentos. E temos os amebócitos, que ajudam na distribuição dos nutrientes e na formação de espículos, que a gente já viu que espícula ajuda na sustentação da esponja. Tudo bem, turma? A nutrição e a excreção de uma esponja, certo? As esponjas, elas são animais filtradores, certo? Elas se alimentam de plâncton, de partículas e de bactérias, certo? O alimento ele é capturado e digerido pelos clanócitos, certo? A digestão é intracelular e é transferido para o amebócito, certo? Os resíduos são liberados pelos canais aquíferos por difusão e eliminado pelo ósculo, certo? Já que sai juntamente com a água. As trocas gasosas, certo? As esponjas, elas utilizam o oxigênio que é trazido pela água, que é bombeado pelo sistema de canais. Como que acontece? O oxigênio, ele atinge todas as células por difusão. E o CO2, ele é eliminado do corpo do animal para o ambiente. Certo? Então, pelo ósculo, entra a constante entrada e saída de água, né? Então, ocorre a trocas gasosas e depois o CO2 é eliminado. Certo, turma? A reprodução. Temos as duas formas, temos a assexuada e temos a sexuada. Na reprodução assexuada, temos o brotamento, que é a formação de brotos. Temos a gemulação, que é a formação de gêmulas, que são internas. E temos a fragmentação e a regeneração, que é aonde a esponja ela libera fragmentos que se regeneram, formando assim uma nova esponja. E temos a reprodução sexuada, certo? É onde há a formação de gametas. No feminino é os óvulos e no masculino são os espermatozoides, certo? A maioria das espécies é hermafrodita, ou seja, possui os dois sexos. Como que ocorre? A esponja macho,
ela libera o espermatozoide, que é levado pela água até a esponja fêmea, certo? Aí ocorre a fecundação, certo? Depois que é fecundado, se desenvolve a anfiblástula, certo? Que ela é liberada através do ósculo. E quando essa célula é liberada, elas vão atrás de fixar um substrato. Depois que ela se fixa um substrato, ela vai se desenvolver e vai formar uma nova esponja. Tudo bem, turma? Agora, os quinidários, tá? Suas características gerais. Invertebrados, né? Como a gente está estudando os invertebrados, são acelomados, são diblásticos, simetria radial, são os primeiros animais a apresentar células nervosas em uma cavidade digestória. Possui duas formas de vida, certo? Essa cavidade digestória é a gastroderme, é a cavidade gastrovascular. E as formas de vidas existentes é a pólipo, turma, que é céssio, que a gente sabe que é que vive fixada a um substrato, e a forma livre, que é a medusa. Como que é a estrutura, ó, né? O pólipo, que é a forma céssio. Temos a boca, certo? A parte de baixo é a parte que está fixada. Então, a boca tem que estar ao lado contrário para poder capturar o alimento. E a medusa, a forma livre, a boca para baixo já. É diferente, não é verdade? Aí temos a cavidade digestiva, que é a cavidade interna. Os quinidoblastos, certo? São células exclusivas dos quinidários. É uma célula urticante, ou seja, quando o quinidário ele se sente ameaçado, ele libera essa célula urticante, certo? Que vai causar um certo desconforto nesse outro animal, certo? Tudo bem? A fisiologia dos quinidários. A respiração e a circulação, certo? As trocas gasosas e o transporte de nutrientes ocorrem através da difusão. O sistema digestório. A digestão, ela ocorre tanto extracelular quanto intracelular. A extracelular, ela é realizada na cavidade gastrovascular por ação enzimática e a intracelular é no interior da célula, certo? Voltando aqui, turma, na respiração e na circulação. Como ocorre por difusão, quer dizer que os quinidários não possuem um sistema respiratório e nem um sistema circulatório, tá bom? E a nutrição? Eles são animais essencialmente carnívoros. Eles se alimentam de pequenos crustáceos e de peixes, né? Que a gente viu que são ingeridos pela boca, né? Os quinidários também possuem reprodução assexuada e sexuada, certo? Como que ocorre a reprodução assexuada? É através do brotamento. Temos lá, né, a hidra, aí ela forma um novo broto, esse broto sai dela, se fixa no substrato e formou uma nova hidra. Já na reprodução sexuada, como que ocorre, né? Temos as medusas, tudo bem? As medusas adultas, certo? A medusa macho e a medusa fêmea.
O macho, ele libera o espermatozoide na água, certo? A fecundação é interna, certo? Depois que a fêmea é fecundada, ela libera uma larva chamada de plânulo, certo? Aí essa larva, ela vai se fixar ao substrato. Aí ela já muda de nome. Ela vai se chamar de cifistoma, tá? Aí esse cifistoma, ele vai se desenvolver, certo? Quando ele se desenvolve, ele vai passar por um processo de estrobilização, que são divisões transversais. Como assim, tia? Ele vai se dividir em vários, certo? Quando ele se dividir em vários, ele vai amadurecer. Quando ele amadurecer, ele vai liberar as éforas, que são as medusas imaturas. Então, aí essas medusas elas vão virar adultas e o ciclo vai continuar. Ou seja, uma plândula, certo, turma, desenvolvida, ela forma várias medusas. Tudo bem? Então, turma, a nossa aula de hoje era só isso mesmo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estarei lá no Google Sala de Aula para ajudá-los, tá bom, turma? Um grande abraço e até a próxima!